Lilian. Ok, obrigada, Ricardo Porto, trazendo informações sobre este assunto. Agora, será que novos procedimentos também serão adotados para contratação, fiscalização e execução de obras públicas no Rio de Janeiro, depois dessa tragédia? Por que eu estou perguntando isso? Essa empresa, a Concremate, ela é uma, digamos, uma holding, né? Uma empresa que tem outras empresas atreladas. 2 delas compõem o consórcio que construiu a ciclovia Tim Maia. E a Concremate tem sido contratada pela prefeitura para fiscalizar a si mesma. Vamos entender agora com informações de Liriane Rodrigues. Oi, Liriane, bom dia. Bom dia, Lilian. Pois é, a empresa Concremate, que é responsável pelo consórcio que construiu a ciclovia Tim Maia, ela assinou um contrato de 12,3 milhões de reais com a Prefeitura do Rio para gerenciar 7 obras ligadas aos Jogos Olímpicos. Só que uma dessas obras é justamente a da própria ciclovia, que ela mesma construiu. Segundo a reportagem do jornal o Globo de hoje, nos 7 contratos sob responsabilidade da Concremate, o valor total do pacote sofreu um acréscimo de quase 25% até o dia 31 de outubro do ano passado, que era o limite de aditivos permitido para não ser questionado por tribunais de contas. De 2,9 bilhões de reais previstos inicialmente, a quantia passou para 3,7 bilhões, uma alta de 24,5%. No termo da Prefeitura para empresas interessadas em fazer o gerenciamento, consta que é a obrigação da empresa contratada relatar os riscos relevantes identificados que possam comprometer prazos, orçamentos e também a qualidade das obras, sugerindo então as ações mitigadoras. O contrato da Concremate foi assinado em abril de 2015 e está previsto para vigorar até abril de 2017. As 7 obras gerenciadas pela empresa são o lote 0 do BRT Transoeste, que é aquele que fica ali entre o terminal Alvorada e o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, a ligação entre o BRT Transbrasil e a Transolímpica, a urbanização do entorno do Parque Olímpico, a Transolímpica, a duplicação do elevado das bandeiras, a implantação dessa ciclovia na Niemeyer e também a urbanização do entorno do estádio do Engenhão. O BNDES é o responsável pela maior parte dos recursos, mais de 2,2 bilhões de reais. A prefeitura entra com mais de 1,5 bilhão de reais. A obra da ciclovia, que foi orçada em cerca de 35 milhões de reais inicialmente, foi uma das 5 desse pacote que sofreram acréscimos. Por meio de um termo aditivo, o valor passou para mais de 44,7 milhões. O prazo para o fim da construção também foi alterado em 6 meses e a pista acabou sendo aberta ao público somente em janeiro deste ano. Lilian. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o engenheiro da COP UFRJ, é autor também de 2 livros sobre gerenciamento de risco, o professor Gerardo Portela. Professor, bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês, William. Bem, inicialmente, eu queria perguntar ao senhor que, enfim, está aí envolvido na discussão sobre temas como gerenciamento de risco, grandes obras. É de alguma maneira aceitável que uma empresa seja responsável pela própria fiscalização da obra que está realizando? Isso é comum no mercado da engenharia ou é só um absurdo como nós leigos entendemos ao ouvir essas informações? Lilian, realmente existem situações na área de construção de grandes obras onde o cliente ele não mantém no seu corpo técnico uma equipe de engenheiros em condições de fazer a fiscalização de uma grande obra. Isso não acontece só numa prefeitura. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de vamos supor, um aeroporto internacional. Eles fazem a administração dos voos, cuidam da manutenção, tem engenharia lá. Mas construir um novo aeroporto, um novo terminal, ou uma outra construção, eles não mantêm no seu dia a dia uma equipe. Então eles precisam, durante a obra, contratar fiscais. Infelizmente no Brasil, não raro, essa fiscalização ela é feita através de funcionários, porque é mais fácil para a empresa ela contratar funcionários para a administração da prefeitura, por exemplo, via uma empresa que já está ali no meio. Então, o que eles fazem? Eles, pelo menos é o argumento que é utilizado.
nós vamos fazer o recrutamento e seleção dessas pessoas. Ele escolhe lá um corpo técnico, mas ele é subcontratado, terceirizado por uma outra empresa. O que não é bom, não é salutar, é que seja a mesma empresa que faz a obra, ela é quem, vamos dizer assim, faz a contratação dos seus fiscais. É claro que é possível haver honestidade numa situação como essa, mas também é muito possível não haver. Então, são tantas empresas de engenharia no Brasil, tantas empresas precisando de conseguir atividade. Ainda então, mais nesse momento, né, professor? Nesse momento. Aí a empresa que já tem um contrato milionário, ainda ganha também o contrato para se fiscalizar, eu qualifico isso como algo suspeito, principalmente se tratando que se trata de uma autoridade, que é a prefeitura, que é eleita pela população, e numa época de carência de valores nessa área. Então eu acho que, mesmo que a legislação, porque muitas vezes você se esconde atrás da legislação, isso se chama legalismo na parte de gerenciamento de risco. Então você se esconde atrás das regras, encontram lacunas para fazer aquilo que não é correto. Não é bom tecnicamente, porque quando você tem uma fiscalização de outra empresa, você tem uma crítica, você tem uma outra visão. Independência, né? Independente, acrescenta valor, mesmo que seja uma empresa concorrente, os dois aprendem. Aquele que está fiscalizando aprende com quem fez, e quem fez aprende com quem está fiscalizando. Então a obra sai pior por causa dessa situação. Perde muito tecnicamente. É uma fase chamada de comissionamento e entrega. Quando você termina a obra, você entra em comissionamento. O que é o comissionamento? Os fiscais, junto com a própria empresa, vão testar aquela instalação toda. E no final eles assinam um termo de entrega e dizem: eu testei, o meu fiscal testou e está conforme a demanda de projeto. Está funcionando. E aí eles assinam, entregam a obra e abrem para a população. Então, como é que você vai fazer uma operação dessa com uma equipe que tem essa mácula, que é essa dúvida? É muito melhor você fazer com duas empresas independentes. E no caso do Rio de Janeiro, com tantas obras simultâneas e que tem prazos de entrega, digamos, próximos, porque o que está no futuro próximo é exatamente os Jogos Olímpicos, são obras para esta cidade olímpica. Seria até razoável, por exemplo, criar uma equipe da própria prefeitura ou contratada apenas para fiscalização de obras olímpicas e uma equipe independente? Não seria mais razoável, professor? Sim, a prefeitura, ela tem uma equipe, ela tem a própria Defesa Civil, tem vários engenheiros trabalhando em várias áreas da prefeitura. Numa situação de grandes obras, que se propõe a ser um conjunto de obras que a gente chama de legado, né? Pelo menos eles chamam de legado. Então, se é um empreendimento com uma representatividade tão grande para aquela cidade, para aquela população, eu acho a sua colocação perfeita. É formar um corpo técnico liderado por aqueles profissionais reconhecidos que representam a própria cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade rica de profissionais em diversas áreas, inclusive na engenharia, que nos orgulha, que tem a ponte Rio-Niterói, que tem obras fantásticas, os túneis, nós temos o Cristo Redentor, várias obras que nos orgulham, são conhecidas no mundo inteiro. Então nós devemos ter um corpo técnico, chamar o que a gente tem de melhor, para que a gente possa fazer uma amostra da nossa capacidade. Aquilo que aconteceu ali com a ciclovia não representa a engenharia brasileira, que tem uma usina nuclear aqui do lado, que tem plataformas de petróleo, que nós estamos no topo. Nós fazemos coisas em águas profundas que ninguém faz no mundo. Então, isso cair uma ciclovia de uma maneira tosca, de uma maneira ingênua, como na frente de uma outra estrutura construída há mais de 100 anos, que resiste e suportando cargas superiores, isso realmente é constrangedor, não representa a realidade. Mas o problema é que nós estamos sendo liderados por quem? Que está no topo da engenharia no Brasil hoje. São grandes empresas estatais
que tem serviços que são solicitados a grandes empresas empreiteiras, que estão todos esses submetidos a grandes autoridades políticas. E o que a gente escuta hoje? O que está no topo de valores dessas pessoas? É a segurança? Será que eles param lá no meio das suas reuniões para priorizar a segurança, para analisar os riscos? Ou eles estão preocupados com prazo, com os milhões que estão sendo negociados? Alguém que está negociando milhões e pensando em desvios, vai parar para priorizar a segurança? Então, quando nós escolhemos as pessoas e batemos palmas para algumas coisas na nossa cultura, nós estamos formando valores. E os valores acabam desse jeito, nos jogando ao mar, porque é uma estrutura muito grande, em linha, e com essa mácula, você acaba virando aço, concreto, e um dia aquele concreto e aço se destrói e nos engole. Então, a nossa falta de valores, o período que nós negligenciamos os valores, nós passamos a bater palmas para coisas que não são... Então, nós passamos a sofrer esse risco. E fica muito difícil fazer gerenciamento de risco quando você lida com pessoas que não pensam no outro, não tem valores. Essa é a nossa grande dificuldade hoje como engenheiro na área de gerenciamento de riscos. E quando o risco, às vezes é o risco de perder, como o senhor disse, os milhões, ou enfim, quando o risco não é a vida humana, no fim das contas, né? Lilian, infelizmente eu já vi profissionais que começaram corretamente e tudo, mas a estrutura da engenharia hoje no Brasil, com essas, que vem lá, top-down, vem de cima para baixo. O valor hoje é prazo e ganhos, sejam eles lícitos ou não. Mas o pior é que estamos agora vendo que há uma preocupação com ganhos ilícitos. Então, alguém que está tentando conseguir um valor ilicitamente para poder melhorar a sua campanha, ajudar a sua campanha, e usa subterfúgio para que aquilo tenha uma aparência juridicamente correta, não é uma doação, etc. Essas pessoas, elas estão olhando para números tão grandes que elas não vão conseguir parar e perdem a sanidade, elas perdem a noção de que aquilo ali é uma obra que vai ficar 100 anos. Quem construiu aquele elevado que está lá ainda, conseguiu sabendo que há 100 anos poderia ser lembrado. Ficou 100 anos sem ninguém falar nos últimos 50 anos, mas agora está ali. Eles já se foram, mas o trabalho deles, o valor está ali. Professor... E o trabalho de quem fez isso? Onde estão os nossos valores hoje no Brasil? Para que batemos palmas? Pro funk da ostentação, que faz com que aquele que não tem condição, ele vai ter que se virar até roubar para conseguir ter um medalhão no peito, um relógio, um celular. Então, são essas as perguntas, porque isso está em todas as áreas. Se for na área médica, se for nas outras áreas, nós vamos encontrar atos que demonstram nossa degradação de valores. Professor, então, sim, pois não, eu queria, o senhor está falando sobre essas questões, quer dizer, como há uma questão ética, moral em torno de um projeto de engenharia, né? Até deixa eu citar também a participação dos nossos ouvintes aqui, pelo Twitter, por exemplo, o Bruno Souza comenta o fato da empresa Concremate ter sido contratada para fiscalizar a si mesma, e aí é só a gente pensar na nossa vida cotidiana. Ele diz aqui, se eu for fazer uma obra na minha casa, eu vou dar o dinheiro para o pedreiro comprar o material e não vou pedir nota. Claro que você pode encontrar um pedreiro super honesto que vai entregar exatamente aquilo que comprou, e outros não. Então, assim, o poder público não pode agir como se fosse poliana, né? Agora, professor, olhando especificamente para aquele projeto, o senhor disse que essa ciclovia caiu de maneira tosca. O que olhando as imagens com as informações que a gente tem até o momento, o senhor acredita que tenha acontecido ali? Dá para falar em erro de projeto ou erro de execução, ou ainda não é possível? Liane, eu já trabalho há mais de 30 anos na área
praticamente em todas as fases, né? Desde projeto, construção e montagem, trabalhei no campo, construindo, com atividades de alto risco. Então, eu me sinto bem à vontade. Pode ser que, para o leigo, isso seja um pouco mais difícil de ser tão claro, mas essa obra, ela foi concebida, o conceito dela é ingênuo. Então, quem fez esse projeto, ele teve que fazer um levantamento de campo. Então, naquela região onde caiu, tinha uma estrutura robusta. E ele deveria, ao olhar, quando chega o levantamento de campo, ali tem uma estrutura robusta a Avenida Niemeyer. A própria Avenida Niemeyer. Ela é diferente ali naquele pedaço, né, professor? Naquele pedaço, exato. Isso chama atenção. Mas mesmo nos outros pontos, mesmo aqueles que estão sobre a terra, que estão numa área abrigada em relação às ondas, eu não olho para essa estrutura e vejo nela a robustez para suportar 40 anos. 50 anos. Elas são muito finas, muito delicadas, esses módulos que utilizaram no concreto. Isso chama a atenção de qualquer pessoa que passa. Eles pensaram muito na bicicleta e não pensaram no sol durante 40 anos, no vento durante 40 anos. Então, isso ficaria muito bem, assim, para mim, que trabalho em vários projetos, em várias cidades, até fora do Brasil já tive atuação. Então, para mim ficaria muito bem num belo parque, com um riacho passando embaixo, no meio de árvores. Ficaria bem uma estrutura como essa. Agora, exposta numa região rochosa, num costado de uma cidade onde tem eventos de ressaca, suportando calor, com carros passando próximos, que pode também haver um acidente de um carro cair sobre a estrutura. Então, eu acho que é pouco. O que tem lá é pouco. Então, esse projeto deveria ser revisitado. Não estou dizendo que as pessoas que fizeram esse projeto são incompetentes por completo, não. Mas, infelizmente, a estrutura toda faltou fiscalização, faltou talvez a real avaliação do tempo necessário, os materiais, às vezes com a intenção de fazer algo politicamente correto, leve, que gaste pouca energia. Infelizmente, esses modismos também perturbam a engenharia, principalmente o gerenciamento de risco. Nós não podemos andar por modismo. Existe um mínimo. Então, isso é bem conhecido. E você, na vontade de agradar esses novos conceitos, a gente já pode passar do ponto. Então, para mim, houve um erro conceitual nesse projeto. A evidência objetiva, quando a gente fala evidência objetiva, significa os fatos, aquela imagem da estrutura atrás, numa área que é visivelmente impactada com maior força pelas ondas, e as duas estruturas, uma desmanchada, construída há 3, 4 meses, e a outra íntegra. É claro que a gente hoje não precisa construir como daquela forma, obviamente, mas não é desse jeito que foi construído. Há um erro de conceito aí. Professor, olha, o nosso tempo já está acabando aqui, mas eu quero agradecer muito sua participação conosco no CBN Rio e desejar bom fim de semana ao senhor e agradeço também a transparência com que expôs suas ideias, o que às vezes falta nos nossos dias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Segurança é um desejo de todos, mas alcançá-la é técnica. E a gente estuda muito para isso. Eu recomendo aos jovens que estudem para que a gente seja um país que dê valor àquilo que realmente merece valor. O engenheiro da COP, o FRJ, Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Agora 10h20.